Fala, traders! A aula de hoje vai ser sobre retirada de pavio, que basicamente a gente sabe se aquele pavio existe ou se ele não existe. E como que a gente identifica retirada de pavio? Nada mais é do que olhar um pavio, não importa se é um pavio de compra ou um pavio de venda, e se ele estiver em simetria com algum outro pavio, acontece a retirada. Então vamos olhar aqui no gráfico. Identificamos aqui no gráfico, temos esses paviozinhos aqui, ó. Esse pavio, tudo paviozinhos de liquidez, certo? Quando acontece a retirada é muito simples, a gente vai olhar o pavio e vai marcar a ponta desse pavio. Se na ponta desse pavio tem outro pavio simétrico, então o que é simétrico? Na mesma linha, travado bonitinho, acontece uma retirada. E aí você já vai ler o gráfico de outra forma. A retirada, ela vai sumir com os pavios. Então, sempre quando acontece a retirada, você já tem que ler o gráfico dessa forma, como se não existisse o pavio, certo? E tem regras importantes para acontecer a retirada. A retirada, para acontecer, tem que ser pavios na mesma direção. Então, não adianta eu olhar esse de compra aqui com esse daqui. Isso daqui não faz retirada. Então, esse com esse não é retirada, já aí é outra coisa, é a transferência do preço, que tem aula disso também já no canal. Se você não assistiu, vai estar aqui em cima aí, ó. Aqui, ó. Lá em cima, tá? Então, regra importante para retirada, está na mesma direção. Então, apontando para cima, apontando para cima, apontando para cima, apontando para cima, apontando para baixo, apontando para baixo, apontando para baixo. Aí vai acontecer a retirada, tá? Então tem que estar na mesma direção e tem que estar em simetria, certo? Quando você identificar a retirada de pavio, se tiver mais de um pavio em simetria, mais de dois pavios em simetria, então aqui, ó, temos três paviozinhos em simetria. Esse e esse, os três em simetria. O que você tem que lembrar que a retirada ela sempre vai acontecer em pares. Então, sempre do lado esquerdo para o lado direito, tá? Deixa eu apagar aqui. Começando do lado esquerdo para o lado direito, em pares. Primeiro com o segundo. O terceiro tem um quarto para ele fazer parzinho? Não tem. Então vai sobrar esse paviozinho. Ah, se você jogar mais para trás vai ter outro pavio. Sim, tem outro pavio. Porém, vai entrar mais uma regra importante na retirada. Não pode ter corpo no meio da retirada. Então aqui, ó, a gente vai jogar a linha para trás e já encontrei um corpo. Então já temos o corpo da vela de venda aqui. Então esse pavio não está enxergando aquele lá para poder fazer a retirada. Então não vai acontecer retirada nesse caso, tá? Se o corpo tivesse um pouquinho só abaixo, vamos dizer que ele estava aqui, ó. Aí sim, ia acontecer a retirada desse com esse. E depois esse com esse. Aí não ia ter nenhum desses paviozinhos de compra, certo? E na parte de baixo acontece a mesma coisa. Vamos olhar aqui embaixo, identificamos o pavio em simetria, tem três paviozinhos em simetria. Vai contar do lado esquerdo para o lado direito. Se acontecer isso daqui, ó, um, dois, sobrou o terceiro. Então, esse pavio ainda tem e esses dois paviozinhos não tem. Você já vai ler o gráfico de outra forma. Então, não existe esses dois pavios, aqui não existe esse, não existe esse, não existe este e não existe este. Beleza? Sabendo disso, a sua leitura vai ficar mais clara. Então, se você vai pegar uma operação e se você está vendo que tem liquidez pendente, se esse pavio fez a retirada, não existe aquela liquidez. Então, a retirada é muito importante para vocês aprenderem, olharem no gráfico, ver se existe aquele pavio ou não. Lembrando, ela pode fazer isso e retirar uma defesa também. Lembra, a gente tem a defesa do primeiro registro? Se a gente tem a defesa do primeiro registro e acontece uma retirada, a gente não tem mais. Nesse caso aqui, ó, é uma vela de comando, aqui era um primeiro registro. Teve a retirada de pavio com essa daqui, então não temos mais a defesa desse primeiro registro, certo? Isso é muito importante vocês entenderem. Outra coisa, quando a gente está olhando retirada de pavio, se nesse caso aqui que a gente falou, o corpinho ficou aqui, ó, um pouquinho abaixo, eles se viram, teve retirada, só que acontece isso daqui, ó, essa velinha deixa um pavio lá em cima. Vai influenciar? Não vai influenciar, eles estão se vendo ainda, tá? Aqui eles continuam se vendo bonitinho. Esse paviozinho não é uma barreira que elimina a retirada, tá? É só com o corpo. Se tivesse o corpo, aí sim, não ia acontecer a retirada de pavio. Se tivesse esse corpite aqui, ó, aí não ia acontecer. Como não é o caso, só o pavio faz a retirada normalmente, tá? Então vai acontecer novamente. Retirada esse, com esse e esse com esse, certo? Isso é muito importante para vocês entenderem se tem esse pavio, se existe, se tem aquela defesa, se tem liquidez. A retirada vai nos mostrar tudo isso, certo?
Vamos ver se a gente identifica uma região que teve bastante retirada de pavio. Ó, aqui foi uma região que teve bastante retirada, ó. Joga no gráfico, pega uma região e vai olhando. Ó, aqui, pavio em simetria. Aqui, ó, pavio, 3 paviozinhos em simetria. Aqui, ó, 3 paviozinhos em simetria. Aqui a gente tem 2. 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 Aqui, ó, mais 2. Então, você vai abrir o gráfico, vai olhar e vai identificar. Para treinar o olho, faz com o gráfico parado. Então, vai para trás, coisas que já aconteceram e você vai olhando. Ó, nessa região teve essa retirada, essa com essa. Nessa linha aqui de cima teve retirada primeiro da esquerda para a direita. Então, essas duas retirou. Não tem mais nenhum pavio aqui, ó. Tem esse daqui, então este sobra, não vou colocar seta, sobrou esse. Aqui fez retirada esse com esse. Tem mais algum na mesma linha? Tem, sobrou esse. Então, continua valendo esse. Aqui, retirada esse com esse com esse. Aqui em cima, esse com esse. Aqui, ó, esse com esse e esse com esse. Quando acontece isso, você já vai ler o gráfico de outra forma. Então, não existe pavio aqui. Aqui, ó, não existe pavio nessas velas também. Aqui não existe os paviozinhos. Aqui também não existe pavio. Não existe o pavio. Aqui em cima também não existe esses paviozinhos. Aqui a mesma coisa, não existe. Não existe. E aqui a mesma coisa. Não existe e aqui também não existe, tá? Então a retirada de pavio é muito importante porque aí mostra pra gente o gráfico oculto. Então, basicamente, é isso. Retirada você identificar pavios em simetria, na mesma direção, apontando para cima ou apontando para baixo, não importa, tem que estar na mesma direção. Teve a simetria, não teve corpo no meio atrapalhando, e feitas em pares, acontece a retirada apenas em pares, você já sabe identificar. Como que ela funciona em operações? Então, na prática, como que a gente vai identificar em operações na prática? Vamos ver se vai acontecer fácil alguma leitura que tenha uma retirada de pavio que vai auxiliar a gente na operação. Ó, o que que a gente vai analisar na retirada? O que que ela auxilia pra gente para pegar a operação? Nesse caso aqui, essa venda, ela fez o travamento certinha nas defesas, ó. Taxa dividida, comando, 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 primeiro registro, então ela travou em todas essas defesas do preço. Só que ela deixa interesse vendedor, que é a liquidez. Se essa vela buscar retirada de pavio, se ela terminasse, vamos dizer, deste jeito aqui, ó, assim, assim, travando nas mesmas defesas, ia acontecer a retirada, não ia ter liquidez de venda para vir buscar, não ia existir, e a gente pegaria a compra, mas não aconteceu a retirada. Ó, vamos ver se aqui acontece. Aqui que está acontecendo, ó, tem a liquidez de venda para buscar, esta própria vendinha já buscou esse pavio, mostrando já a retirada para gente. Então aqui, ó, pavio em simetria. Se terminar travada aqui, nas defesas, a gente vai ter operação de compra. Vamos ver se ela termina certinha aí embaixo. Ó, vamos ver, ela tá terminando. Aqui ainda não, vamos ver se ela volta. Ela pode buscar ainda a retirada e voltar. Aí, ó. Se ela terminar aí, já vou pegar uma comprinha. Aí não, aí não. Aqui não. Se ela tivesse subido e terminado ali, não teria liquidez de venda, certo? Ia ter a retirada, não ia ter liquidez e ia travar nas defesas. Aqui ela fez o rompimento e travou fazendo uma liquidação. Queria a retirada travando nas defesas para pegar a operação de compra. Ó, vamos ver aqui, ó, no Euro GBP. O que que ele está fazendo o preço aqui, ó? Ela está terminando travada aqui embaixo. Já auxilia a retirada aqui, ó. Porque não tem liquidez de venda para buscar. Se ela termina aqui embaixo, sem essa liquidez de venda, porque não existe esse pavio, a gente tem a operação para pegar compra. Deixa eu já alterar o valor, vamos ver se vai dar tempo. Deu. Operação de compra, então, temos o primeiro registro, houve a retirada de pavio aqui, ó, não existe a liquidez de venda, se não tem liquidez, não tem interesse, terminou expirada, fazendo a liquidação, entradinha de compra. Então, a retirada, ela auxilia para a gente ver se tem a liquidez, se a entrada está boa ou não. Com ela, já facilita muito a nossa leitura, só olhar e analisar. Existe liquidez? O preço tem aonde buscar? Ah, tinha esse pavio. Beleza, vamos ver se esse pavio existe. Traça uma linha no pavio. Deixa eu abaixar a linha. Traça uma linha no pavio. Tem outro pavio em simetria?
Tem. Quantos? Um só. Então, aconteceu a retirada em pares, não existe e tá pagando bonitão. Aí, ó, coisa boa. Então, analisar, ver se existe o pavio é muito importante, saber se tem interesse para buscar ou não, certo? Pegamos essa operaçãozinha, pagou, vitória, coisa boa. E a retirada de pavio ela não só ajuda, mas também às vezes ela prejudica a gente. Então, se a gente for utilizar alguma confluência que precisa de um pavio, então transferência, limite do preço, qualquer alguma outra, pavio da nova posição, pavio da taxa dividida, qualquer alguma coisa dessa, pressão de alta e pressão de baixa, se aquele pavio teve retirada, não vai acontecer nenhuma dessas coisas, nem transferência, nem limite, nem nada. Então, isso que vocês têm que lembrar. Ela sim ajuda nas nossas operações em certo ponto, e em outro ponto, ela pode prejudicar as nossas operações. Por isso que é muito importante vocês estarem atentos com retirada de pavio. E se por acaso você ficou com alguma dúvida sobre a retirada de pavio ou qualquer outro conceito aqui do canal, na descrição desse vídeo vai ter o link do grupo de estudos lá no Telegram. Lá é um grupo que são 8 lives por dia, lives de mentoria gratuita e lives de operações, tanto com microfone, câmera, chat aberto para vocês poderem tirar suas dúvidas. Você não vai pagar nada para fazer parte desse grupo, é só clicar no link da descrição. E até o próximo vídeo.